Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez aqui, reunidos, neste dia, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele dá a cada um de nós, ao passar dos dias, poder nos reunir, mesmo que através do vídeo, para o adorar, para o exaltar. Nunca se esqueça que Deus, Ele tem olhado por nós e tem estado conosco a cada momento. Precisamos ser luz em meio às trevas. Precisamos clarear, todo esse momento de escuridão que a humanidade possa estar passando. Mas somos filhos de um Deus grandioso, que tem cuidado e tem estado ao nosso lado a cada momento. Eu peço que você abra a palavra de Deus, abrindo este culto, na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, vamos ler dos versículos 5 ao versículo 7. A primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 7, onde diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, se verdadeiramente andamos com Cristo, na luz estamos. E que possamos continuar andando com Cristo, que possamos resplandecer essa luz na humanidade, que possamos ser exemplos de fé e acreditar que, apesar das lutas e da dificuldade que estamos passando hoje, Deus está no controle e Ele nos sustenta. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus, agradecer por mais essa oportunidade que Ele nos dá de o adorarmos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, viemos até a Ti neste momento te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse momento que nos reunimos para Te adorar, para Te exaltar, para Te louvar. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado por estar conosco, cuidando de cada um de nós. Mesmo diante de tudo que temos passado, temos certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada para os seus filhos. Te peço, Senhor, por cada um daqueles que nesse momento me ouve através desse vídeo, que essa oração, Senhor, possa alcançar a vida dos teus filhos, ó Senhor, que eles possam sentir, ó Senhor, o seu cuidado para com eles, e que eles possam entender, ó Pai, que precisamos ser luz em meio às trevas, pois a partir do momento, ó Senhor, que decidimos andar contigo, Senhor, a luz venha resplandecer em cada um de nós. Por isso, Senhor, te peço em nome de Cristo Jesus, seja com a tua igreja, Senhor, no início desta semana, Pai, que venha ser uma semana vitoriosa e uma semana abençoada. Muito obrigado por tudo. Receba de nós nesta noite, Senhor, o louvor e a adoração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta.
adora-te por tua glória e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre para sempre. És e sempre para sempre. És e sempre serás. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. As ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me.
todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que todos abrissem a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, pedindo a Tua unção, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, nosso Deus. Eu te peço, Senhor, nosso Deus, unge, Senhor, a minha mente, Senhor, meu coração, Senhor, a minha vida, Senhor, para poder, Senhor, refletir, Senhor, para poder falar da Tua palavra, Senhor, nosso Deus. Eu também te peço, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, seja revestida, Senhor, do Teu poder, Senhor, da Tua graça, Senhor, da Tua unção, Senhor. Que essa palavra, Senhor, aonde ela for alcançada, Senhor, nosso Deus, ela possa, Senhor, dar frutos, Senhor, nosso Deus, na nossa mente, no nosso coração, e a gente poder viver essa palavra, Senhor. Toma em Tuas santas mãos, Senhor, nosso Deus, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fiz uma leitura aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, aonde fala de uma trajetória de vida do apóstolo Paulo. Aqui está resumindo o que o apóstolo Paulo ele fez em vida. Aqui está dizendo que eu combati o bom combate. O apóstolo Paulo ele não combateu qualquer combate. O apóstolo Paulo ele não entrava em qualquer briga, ele não entrava em qualquer batalha, mas o apóstolo Paulo ele combatia o bom combate. Em toda a carreira, em toda a sua vida, toda a sua trajetória de vida dentro da igreja, pregando Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele teve muitos embates, ele teve muita dificuldade. Ele foi um apóstolo que foi muito perseguido. Dessa trajetória, aonde ele combateu o bom combate, ele não perdeu a sua fé em nenhum momento. Ele diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A trajetória do apóstolo Paulo começou ali quando ele estava no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos que pregavam o nome de Jesus, que pregava em nome de Jesus, e ele perseguia aqueles cristãos, e chegando ali, ele foi jogado por terra, ele caiu ao chão e perdeu a sua visão, porque veio uma luz do céu, e essa luz refletiu sobre ele, e ele não aguentou, porque essa luz ali era a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava refletindo ali perante Paulo, e Paulo não resistiu, porque ele estava perante Deus. E ele caído ali, Jesus Cristo falou para Saulo assim: Saulo, 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 por que tu me persegues, Saulo? Por que você está me perseguindo, Saulo? E Saulo ficou ali desesperado, com medo. Acho que é uma das poucas passagens, não sei se é a única passagem que eu vejo que Paulo sentiu medo. Ele ficou parado, ele ficou atônito quando Jesus chegou para ele e disse: Paulo, Paulo, antes Saulo, 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 por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Aí ele percebeu
que quem ele estava perseguindo era o próprio Deus, o Deus que ele servia, sem saber que estava fazendo o que era de errado, mas ele reconheceu que ele deveria parar de perseguir esse Deus. Bom, o apóstolo Paulo, ele caiu, o Senhor levantou ele seguiu o caminho de Damasco, a cidade de Damasco, e lá ele se recuperou. O apóstolo Paulo, ele dali por diante, ele passou a pregar esse nome que ele perseguia. E na cidade onde ele pregava, ele falava sobre esse nome, ele entrava nas sinagogas e pregava Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, pregava Jesus como sendo Filho de Deus. As pessoas ficavam assim, preocupadas. Tá, esse aí não é aquele que pregava, que perseguia quem pregava essa palavra? Quem pregava sobre esse nome? Como que agora ele está pregando, está falando desse Jesus que ele perseguia? A partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele deixou de ser um perseguidor ele já deixou bem antes, mas naquele momento ele passou a ser um perseguido. Jesus Cristo, ele pregava o nome de Jesus Cristo e ele foi perseguido por esse nome. O apóstolo Paulo, ele sofreu perseguição. Agora sim, o apóstolo Paulo, ele estava no bom combate, ele estava fazendo o combate certo, ele estava pregando o nome de Jesus. O nome de Jesus. E quando você prega o nome de Jesus, quando você resolve seguir Jesus Cristo, as perseguições vêm, é certo. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido. Foi perseguido até o ponto dele ser jogado numa primeira prisão. Paulo foi preso várias vezes, em vários lugares, né? Mas a sua primeira prisão, tá, aconteceu pela segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, ele foi um escolhido pelo Espírito Santo de Deus, mas foi enviado pela igreja. Quem escolhe é o Espírito Santo, mas quem envia é a igreja. O apóstolo Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia a pregar o evangelho. E nessa primeira viagem dele, foi uma viagem para que a igreja fosse estabelecida. Muitos cristãos estavam espalhados por diversos lugares e essas pessoas precisavam de um auxílio. E o apóstolo Paulo fez essa primeira viagem e nessa primeira viagem teve muito êxito, muito sucesso, porque ele pregou por diversas cidades e ele pregou para diversos povos e a igreja foi consolidada, foi fortalecida. Bom, dessa primeira viagem que o apóstolo Paulo fez, ele teve êxito na sua viagem, mas porém, ele separou do seu companheiro, que era Barnabé, que era o que acompanhava ele na viagem. Havia uma necessidade de fazer uma segunda viagem, uma viagem de manutenção. Você tem as pessoas, você estabelece, mas você precisa manter. A igreja de Deus, ela não pode abandonar, mas tem que estar sempre fazendo uma manutenção. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele fez a manutenção, ele foi visitando as igrejas que ele havia passado. E ali foi confirmado, né? A igreja, ela foi confirmada na fé. As igrejas, todas que ele montou, que ele preparou, que ele organizou, elas foram confirmadas na fé, consolidadas na fé. Bom, irmãos,
E nessa segunda viagem missionária, nós sabemos aqui, lemos aqui, que o apóstolo Paulo combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele teve um embate, teve um combate a fazer ali. O apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Ele foi preso, porque quando você fala a verdade e você começa a desmontar as coisas erradas, e muita gente lucra com as coisas erradas. E havia pessoas que lucravam com uma mulher com espírito de adivinhação. As pessoas ficavam ricas em ouvir aquela mulher, né? E lucrava com as adivinhações daquela mulher. O apóstolo Paulo repreendeu, expulsou o demônio daquela mulher e deu muito prejuízo para aquelas pessoas. E com os prejuízos que as pessoas tiveram naquela cidade, resolveu prender Paulo. Paulo foi preso, foi levado para o cárcere. Isso aconteceu na Macedônia, foi na cidade de Filipe. Paulo, ele sofreu a sua primeira prisão porque expulsou o demônio de uma adivinhadora. Ele foi maltratado, ele foi linchado, aconteceu muita coisa de ruim com Paulo, e ele foi jogado no cárcere. Ele foi preso. O apóstolo Paulo foi preso. Depois de ter sido maltratado, ele foi preso. E o que o Paulo fez, depois de ser preso, de ter sido maltratado, de ser preso? Diz a palavra do Senhor que à meia-noite, vamos dizer, na segunda vigília, ou na sexta hora da noite, o apóstolo Paulo, ele estava orando a Deus. O apóstolo Paulo, ele não estava ali limpando suas feridas, lamentando as dores que ele sofreu, lamentando as dores. O apóstolo Paulo não fez assim, mas ele foi orar ao Senhor nosso Deus, né? À meia-noite, no nosso calendário de hoje, à meia-noite, o apóstolo Paulo orava. O apóstolo Paulo e o Silas, que era o seu companheiro de viagem, orava a Deus e cantava louvores a Deus. Cantava louvores a Deus. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio das cadeias que nos prende, nós temos que louvar a Deus, nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a Deus, porque o Senhor nosso Deus, Ele pode e vai nos dar a vitória, através do nosso louvor, através da nossa oração. Foi o que o apóstolo Paulo fez, né? É o que aconteceu. Ao invés de ele lamentar, chorar, ele orou, ele cantou louvores ao Senhor, e a estrutura do cárcere veio abaixo. Os alicerces começaram a tremer, começou a tremer, e as portas se abriram. As portas se abriram. Praticamente, eles poderiam até sair, mas Paulo não, ficou ali, não saiu, porque se ele saísse, ele prejudicaria a vida do carcereiro, tá? Mas ele ficou ali. O carcereiro ficou muito preocupado com isso, pensou até que todos iriam fugir, ele pensou em se matar. Mas o apóstolo Paulo tranquilizou ele e disse: não, estamos todos aqui, fique tranquilo. E ali ele converteu aquele carcereiro, batizou aquele carcereiro. Isso aí é parte da carreira, da trajetória do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele combatia o bom combate. Ele não entrava em qualquer combate. Ele não entrava em qualquer combate. O apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado com o combate, em combater a briga, a luta de Deus, de Jesus Cristo. Bom, irmãos, passando isso aí, o apóstolo Paulo, ele teve uma segunda prisão. Você vê, o apóstolo Paulo,
passou por muitas lutas, muita prisão, foi linchado outras vezes, né? Nessa segunda prisão, o apóstolo Paulo, ele vinha viajando até Jerusalém, até Jerusalém, ele fez algumas paradas, né? E uma das paradas que ele fez, ele foi na casa do Felipe evangelista, e ele estando ali na casa de Felipe, chegou ali um profeta, e o profeta, o nome dele era Ágapo. O profeta falou para ele o seguinte: olha, não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso. Você vai ser preso lá. Não vá até Jerusalém. A sua prisão é certa. Não vá até Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: olha, eu estou preparado. Nós cristãos temos que ser preparados. O apóstolo Paulo falou: eu estou preparado. Se possível for, até morrer lá em Roma, aliás, em Jerusalém, eu vou morrer. Eu estou preparado para a morte. O apóstolo Paulo, ele estava preparado para esse bom combate. Ele não iria pensar em morrer em vão. Ele não iria pensar em morrer numa batalha que não é uma batalha de Deus, uma batalha de Jesus Cristo. Ele não iria morrer numa batalha assim, mas ele estava disposto a morrer, sim, pela batalha em nome de Jesus, por professar o nome de Jesus, por confessar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele estava disposto a morrer. Estou preparado. Essa foi a palavra de Paulo. Eu estou preparado. E nessa preparação, irmãos, ele foi. As pessoas não queriam que ele fosse, ele foi. Ele foi preso. Foi preso em Roma. Foi preso em Roma. Ele sendo preso ali em Roma, voltando, preso ali em Jerusalém, ele foi preso, levaram ele para Cesareia, e estando ali em Cesareia, depois de 2 anos, colocaram ele num barco, está registrado ali no capítulo 27, ele foi colocado num barco, num navio, para ser levado a Roma, para estar perante a César. Diz a palavra do Senhor aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, né, que Paulo, ele foi entregue a um centurião, esse centurião por nome de Júlio, e esse centurião, ele foi o responsável para levar o apóstolo Paulo até Roma. Só que lá as embarcações, ela não tinha uma embarcação direta para Roma. O apóstolo Paulo teve que fazer algumas baldeações. Eles foram costeando a Ásia e chegou a um porto e lá teve que trocar de embarcação. E nessa troca da embarcação, o apóstolo Paulo, ele e os outros presos entraram no barco. Só que essa embarcação, ela foi viajar um lugar que o mar não estava bom para a viagem. O vento estava fraco. E o apóstolo Paulo, ele não queria que aquele barco fosse adiante. E ele chegou falando para o centurião e disse assim: olha, eu vejo que o mar não está bom para a viagem. Eu vejo que existe um perigo de nós perdermos o navio e perdermos também a carga, e principalmente a nossa vida.
Olhando assim, parece que Paulo estava com medo de viajar. Peraí, você não confia em Deus, Paulo? Paulo, ele confia em Deus, ele sabia que iria chegar até Roma. Mas Paulo, sabendo do perigo, Paulo, ele não queria morrer em vão. Mas a morte de Paulo tinha que ser no nome de Jesus. O que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele foi obrigado a viajar, porque ele era prisioneiro, ele não tinha uma outra opção a não ser viajar, e ele viajou, entrou no barco, só que ele havia falado que, não dá para viajar, nós vamos sofrer, nós vamos perder o barco, nós vamos perder tudo que tem dentro do barco, vamos perder a nossa vida. Foi o que aconteceu, veio um vento contrário, veio uma grande tempestade e o que aconteceu que o barco ele ficou à deriva. E há momentos ali no barco que não se via nem sol, não via estrela, e as pessoas que estavam ali dentro daquele barco já tinham perdido a esperança de viver. Não dá, acabou, nós vamos morrer, acabou. Paulo chegou para aquelas pessoas e disse assim: olha, não seria razoável ter me escutado lá atrás? Não seria razoável ter me dado ouvido? Nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje. Irmãos, quando você percebe uma tempestade, não seria razoável você não entrar na tempestade? É que Paulo está falando aqui. Quando você entra numa tempestade, sabendo que vai ter a tempestade, você não está lutando o bom combate. Esse não é o bom combate. O bom combate é quando o Senhor manda você entrar na tempestade. Aí sim. Como Jesus Cristo fez com seus discípulos na segunda passagem que fala sobre o barco lá na Galileia, na segunda vez com seus discípulos, o que aconteceu, Jesus falou com seus discípulos, deu ordem para que eles entrassem no barco. Eles não queriam ir, mas foram porque foi um mandato de Jesus. Ali era um bom combate. Só que ali no caso de Paulo, Deus não tinha mandado ele entrar no mar. Ele não queria entrar, mas entrou. E entrando no mar, todos perderam a esperança de viver. Mas o apóstolo Paulo falou: tenha bom ânimo, porque não se perderá ninguém. Não se perderá ninguém. Nós fomos imprudentes, nós não éramos para ter entrado aqui, mas Deus vai nos dar o escape. Deus enviou o seu anjo essa noite e ele falou comigo o seguinte: olha, Paulo, você vai chegar até Roma, Paulo, e todos que estão junto contigo, que estão dentro do barco, vai chegar também junto. Nós não podemos sair do barco, porque senão a gente não consegue chegar na margem, a gente vai morrer afogado. Nós não podemos sair do barco. O apóstolo Paulo falou para o centurião lá e falou: olha, se ficar todo mundo dentro do barco, todos vão ser salvos. Tinha para mais de 270 pessoas dentro daquele barco. O apóstolo Paulo, ele garantiu a vida de todos, falou: nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida vai se perder. Mas o que aconteceu? Alguns marinheiros, algumas pessoas que estavam ali no barco, eles com medo de morrer, eles queriam pular do navio e se salvar.
E quando você está numa tempestade, você quer se salvar. O que aconteceu? Ele estava no navio, mas queriam se salvar, achando que dentro da água estaria mais seguro. O apóstolo Paulo chegou, olha só, se alguém sair do barco, eu não posso garantir a sua vida. A promessa era para quem estava dentro do barco. Se você continuar dentro do barco, você vai ser salvo. Mas se você sair do barco, pular do barco e ir para o mar bravio, você não vai ser salvo. Foi o que o apóstolo Paulo falou. O centurião e todos que estavam ali continuaram dentro do barco. E eles receberam a salvação. Eles conseguiram chegar do outro lado da margem. O apóstolo Paulo conseguiu levar aquelas pessoas até o outro lado da margem. O apóstolo Paulo, ele é um homem de fé. Foi um homem de fé, mas uma fé com responsabilidade. Nós não podemos ter fé, uma fé irresponsável, mas nós temos que ter uma fé a exemplo da fé de Paulo. Nós não podemos entrar em qualquer batalha, nós não podemos entrar em qualquer confronto, nós temos que combater o bom combate, e o bom combate nós temos que combater em nome de Jesus, no nome de Jesus e por Jesus. Nós estamos nesse barco. Podemos colocar a igreja de Jesus como se fosse um barco. O mundo é como se fosse um mar revolto. E nós temos certeza que a maré está alta, a tempestade está muito forte aí fora, mas nós não podemos sair do barco, nós não podemos nos arriscar, nós temos que continuar dentro do barco, com Cristo, porque com Cristo no barco nós temos certeza, se nós estivermos no barco de Cristo, nós temos a certeza que tudo vai muito bem. Irmão, vamos combater o bom combate. Vamos guardar a nossa fé. Porque na continuação, o versículo mais à frente diz, em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 8, diz que há uma coroa que está nos aguardando no final do nosso combate. Se você guardar a fé. Então, que essas palavras ela possa ter penetrado nos vossos corações, que a palavra possa ser refletida na nossa vida. Amém? Irmãos, neste momento nós vamos estar finalizando este culto, este trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer ao Senhor por, mesmo diante as dificuldades, nos permitir nos encontrar mais uma vez. Espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Para aqueles que vão ter que se deslocar para os seus trabalhos, que Deus guarde e proteja vocês. Para aqueles que estão tendo que trabalhar em casa, que Deus dê sabedoria, dê paz, tranquilidade. Para aqueles que estão tendo que conviver com seus filhos, que Deus dê tranquilidade, dê sabedoria para lidar com essa situação. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Basta ficarmos atentos. Você tem uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana de realizações. No sábado, nós oramos, pelos desempregados, oramos pelos estudantes, oramos por aqueles que estão à procura do primeiro emprego. Que essa semana você possa ter essa resposta. Que Deus possa te dar aquilo que você tem buscado. E que essa semana, como eu já falei, venha sua semana mais que vencedora. Oremos agora, pedindo a Deus e agradecendo a Ele, por esse momento e por essa oportunidade.
Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela mensagem que o presbítero Roberto nos trouxe, muito obrigado pelos louvores ministrados pela equipe de louvor. O Senhor vem abençoar cada um deles, ó Senhor, nesse momento, que tem se colocado à disposição, Senhor, para fazer essa obra. Por todos aqueles, ó Senhor, que têm nos ajudado, que ficam por detrás das câmeras, ó Senhor, nos auxiliando e têm se dedicado a essa obra, a esse trabalho. Abençoe a cada um deles, Senhor. Nos dê, Pai, um restante de domingo abençoado e uma semana vitoriosa, Senhor, que possamos, ó Pai, ter as nossas orações respondidas, mas que venhamos entender também que se elas não forem respondidas, temos a certeza que está tudo em suas mãos e que no momento certo elas nos serão. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Eu peço que você feche seus olhos, curve suas cabeças nesse momento, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.